A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Nós estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre estado mental. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma. No verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios, a te descerem do cérebro ao coração. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o estado mental. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais do que coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Eu sempre gosto de lhe afirmar que Paulo de Tarso, quando disse que venceu o bom combate, ele referia-se a vencer a si mesmo. Aquele homem ambicioso, orgulhoso, prepotente, competidor de bigas, grego com cidadania romana, muito rico, que recebe a chave do Sinédrio de Gamaliel para ser a maior autoridade farisaica. E em perseguição a Ananias, às portas de Damasco, quando Jesus lhe aparece, vem-lhe a cegueira e a partir de então ele começa a sua luta interior, antes mesmo da divulgação propriamente dita do Evangelho, que ele foi o responsável por trazer o Evangelho de Jesus até os nossos dias. Tudo isso devemos ao apóstolo da gentilidade, o apóstolo dos gentios, mas ele venceu aquele homem velho, ressurgindo um homem jovem, novo, isso falando no lado espiritual. Então, vencer a si mesmo é a maior dificuldade do ser humano, porque nós apontamos os defeitos alheios, mas não enxergamos os nossos. Antes de criticar o outro, desenvolva sua autocrítica para ver se você está realmente cumprindo o que prescreve os Evangelhos de Jesus.
Para que se atinja a espiritualidade, já afirmavam as antigas religiões do Oriente, seria preciso que o indivíduo se apartasse do Maya, que são as ilusões da existência, do nascimento e da morte. As ilusões da vida, né? Para que pudessem conquistar o Nirvana, diziam que seria um imperativo extinguir todo o desejo de ser aniquilado, assim o ego, que é individualidade exaltada e distraída para fantasias do mundo. Chegar a essa condição do Nirvana, que é muito pregado até hoje, né, no hinduísmo, do budismo, principalmente, é aquele estado de alma elevado, onde as pessoas não se preocupam mais, né, com as conquistas meramente materiais, e sim a espiritual. Ao mesmo tempo, encontraremos Jesus Cristo instruindo-nos que para alcançarmos o reino de Deus é preciso que nos despojarmos do egoísmo, o terrível adversário do progresso espiritual. É a maior chaga da humanidade, exatamente o egoísmo. As bem-aventuranças do Mestre nada mais são do que vias para se conseguir atingir a iluminação, ou seja, elevar-se através da mansietude, humildade, simplicidade, abandonando todo sentimento de personalismo. Então está aí a receita infalível deixada por Jesus Cristo, que é seguir as suas orientações, e principalmente no Sermão da Montanha. Recentemente, a moderna psicologia tem toda uma atenção voltada para que as pessoas entrem em contato com a realidade e terminem com suas ilusões, que são as causas da distorção de nossa visão e percepção de nós mesmos para com os outros. Óbvio que hoje a psicologia, a psiquiatria, a parapsicologia, profissionais dessa área que estudam o comportamento humano, auxiliam e muito pessoas que busquem realmente esse tratamento no intuito da melhora íntima, mas tem que partir, isso é individual, né, de cada ser, buscar esses profissionais. O Maya das religiões orientais era tudo que impedia as almas de atingir o estado de bem-aventurados, também conceituando como Nirvana o reino dos céus, conforme as diferentes determinações e crenças religiosas. É realmente a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros, que caracteriza o estado do egoísmo, um conjunto enorme de ilusões que nos tira o senso de realidade, de compreensão mais acurada de tudo e de todos. Quantas pessoas que conquistam o mundo material, que não se contentam em ter uma casa, quer ter duas, quer três, quer ter uma casa de campo, quer ter uma casa de praia e por aí sucessivamente, assim, compra um carro para a esposa, para um filho, para outro filho, para outro, para o neto, só um poder material e se sente superior aos demais. Começa a deixar tudo isso antes de desencarnar, porque a vida também é grande cobradora. Como eu estava dizendo, quantos desses irmãos, né, ainda na vida atual, antes do seu desenlace, começam a exatamente a resolver os seus problemas enquanto encarnado. É cometido por uma doença infalível ou doenças degenerativas, que leva a pessoa para um estado mórbido, muitas vezes sendo alimentado por terceiros, trocado por terceiros, nem mesmo as condições fisiológicas funcionam adequadamente, perdem muitas vezes os movimentos das pernas e começa o expurgo aqui. Por quê? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nunca devemos esquecer disso. Quem planta, colhe, é fato. Então, quem semeou o vento, obviamente, como diz o dito popular, colherá tempestades. Mas aquele também que praticou suas boas ações em prol dos outros, em detrimento de si mesmo, certamente também colherá o amparo maior da espiritualidade. Quantos de nossos irmãos que ficam uma vida longínqua aqui na Terra e desencarnam com toda a saúde, com a mente sã, fechando os olhos da carne, sem passar por grandes sofrimentos, exatamente pelo fato da sua semeadura. Devemos pensar muito sobre tudo isso.
Não devo ser contrariado, preciso controlar os outros, sou dono da verdade. Olha, isso é um absurdo, porque ninguém é dono ou detentor da verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos tornará livre. João registra. Mas nós conhecemos pequenas parcelas dessa verdade, não tem um documento assinado por Deus, ortogado pelo Criador de tudo e de todos, que você é um representante nato da verdade. Olha, é prepotência, orgulho, vaidade e pessoas que estão completamente perdidas com relação aos outros religiosos. E eu sempre gosto de afirmar: aquele que pega um microfone, vai para uma tribuna, para um altar, para uma igreja, falar mal de pessoas ou das religiões, podem ser qualquer coisa, menos cristão. Isso eu afirmo, porque Jesus nunca ensinou isso a ninguém, muito pelo contrário. Foi ensinado aos antigos: amarás o seu amigo e odiará o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei por todos aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, olha só, o ensinamento de Jesus é exatamente o oposto de tudo isso. Podemos até não concordar, mas denegrir a religião do outro, falar mal da doutrina do outro, das pessoas, isso está exatamente na contramão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As ilusões de tudo para mim ou tudo girar em torno de mim vêm do interesse individualista, resquícios da animalidade de onde evoluímos e foram adquiridos por nós através dos contatos com os reinos menores da natureza em priscas eras. A caça no mundo animal nada mais é do que o uso dos instintos de preservação e conservação. Felinos de grande ou pequeno porte, como por exemplo o leão e o gato, matam seres indefesos e cordiais, como o antílope e o beija-flor, para alimentarem unicamente a si próprio e suas crias. Não devem, porém, ser considerados como egoístas e cruéis, pois somente colocaram em prática os mecanismos atávicos da sua criação, frutos da própria natureza. O egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil. Em quase todas as crianças é perceptível a necessidade exclusivista de atenção dos pais em torno delas, como centro de tudo e de todos, quando aparece a simples presença de um segundo filho do casal no lar. É natural e compreensível o aparecimento do impulso egóico. O medo de perder suas satisfações, cuidados e compensações psicoemocionais faz com que a criança, nessas condições, use o instinto de preservação, a fim de conservar o carinho, o afago e o amor, antes somente voltados para ela, agora, porém, divididos com o novo irmão. O denominado ciúme ou egocentrismo infantil não poderá ser considerado anormal, desde que não tome proporções alarmantes. É uma reação inata frente às situações verdadeiras ou imaginadas, de perda de afeto, podendo existir sutilmente disfarçada ou claramente demonstrada. Nas criaturas que desenvolvem seus primeiros passos junto ao aperfeiçoamento ético-moral, a tendência egoística é um estado natural e instintivo, própria do seu grau evolutivo, e não um defeito de caráter incompreensível, nem uma imperfeição de índole humana inexplicável. Esse sentimento, encerrado em seus justos limites, é bom para si, é o exagero que o torna mau e pernicioso. Como o feto necessita, por determinado tempo, do cordão umbilical ou mesmo da placenta para sua manutenção, assim também a humanidade transformará gradativamente esse impulso inato e ancestral adquirido através dos séculos e séculos na luta pela sobrevivência nos estágios primitivos da vida. Essa mesma humanidade absorverá no futuro atitudes mais equilibradas e coerentes com o seu patamar evolutivo, aprendendo a usar cada vez melhor seus sentimentos, antes somente instintos.
Dessa forma, entendemos que o egoísmo, esse agrupamento de ilusões de supremacia, existirá por determinado período de tempo nas criaturas, até que elas consigam se conscientizar de que a atitude de lavar as mãos de Pôncio Pilatos, isto é, consideração excessiva aos seus interesses pessoais, agindo arbitrariamente, desilusões e obstrução da percepção do mundo em que vivemos. Já o exemplo do Cristo nos transfere a uma ampla realidade de que o amor é a única força capaz de nos trazer lucidez e equilíbrio no relacionamento conosco e com os outros. Eis o antídoto contra o egoísmo: não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, os olhos do amor. Quando Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade como a reunião de todas as qualidades do coração, isto é, o amor, diferenciou-a completamente da prestação de serviço aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, de compensações de baixa estima, ou de tudo que se referia a atitudes exteriores, sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Reforçou seu conceito acrescentando que, ainda que tivesse distribuído todos os seus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue seu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, amor, tudo isso não lhe serviria de nada. Muitas vezes doamos coisas ou favorecemos criaturas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal, para compensar nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. São sentimentos transitórios e artificiais que persistem entre as criaturas que, por não se encontrarem satisfeitas consigo mesmas, trazem profunda desconsideração e desgosto e supervalorizam-se, fazendo algo para os outros, para provarem às pessoas que são boas, importantes e merecedoras de atenção. Na realidade, a caridade é amor, e amor é a divina presença de Deus em nós, raios com que Ele modela a tudo e a todas as criaturas. O amor é considerado como a real estrutura da vida e a base de toda lei universal. É imprescindível esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade, e nós nos reportaremos a ela como sendo o amor essência, energias que emergem de nossa natureza mais profunda, procedentes da onipresença divina que habita em tudo. Minerais, vegetais, animais e seres humanos, ao mesmo tempo que vibram, também recebem essa vitalidade amorosa num fenômeno de trocas incessantes. Um mineral de rocha permanecerá como tal, enquanto a atração e a tendência de seus átomos e moléculas se mantiverem atraídos e integrados uns aos outros. Tais atrações constituem os primeiros estágios dessa energia do amor nos seres primitivos. Semelhante poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida de conformidade com o grau evolutivo em que se encontram os elementos e as criaturas em ascensão. Observemos a natureza, propensões, gostos e identificações com as quais se particularizam cada ser do universo, inclusive a própria criatura humana, são movimentações dessa força de predileção, nomeada comumente por aspiração amorosa. Segundo o apóstolo João, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Consequentemente, nós, herdeiros e filhos dele, somos amor, criados por esse plasma divino. Portanto, somos oriundos do amor incomensurável que sustenta e dirige suas criaturas e criações universais.
Todos nós estamos nos descobrindo no processo dinâmico da evolução, assemelhando-nos a um gradativo despetalar de camadas e mais camadas, iniciando pelas mais densificadas para atingirmos o nosso turno, o cerne, nosso âmago amoroso. Deus fez os homens à sua imagem e semelhança, e dessa forma somente conheceremos o verdadeiro sentido da caridade como amor criativo, integrador e generoso quando chegarmos a ter uma clara consciência de nós mesmos. Quando passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor da qual ele e nós somos feitos, seremos capazes de discernir o que é o sentimento de caridade. Sejam jovens, velhos, crianças, sadios ou doentes, homens ou mulheres, se passarmos a amá-los incondicionalmente, como nos exemplificou Jesus, nosso Mestre e Senhor, aí estaremos completamente integrados na caridade. Caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas, nem dizer ou fazer aos outros o que podem e devem fazer por si mesmos, porque quando tentamos reduzir as dificuldades dos outros, responsabilizando-nos por seus atos, impedimos o real crescimento e amadurecimento que eles teriam vivenciado com as experiências que impedimos que vivessem. Assim, distorcemos a real mensagem da caridade, do amor ou da doação verdadeira. Encontramos ainda no Evangelho de João: não escrevo um novo mandamento, mas sim aquele que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Quanto mais limitada e particularizada for a maneira de viver o amor, menor será a nossa consciência de que todos os seres humanos têm uma capacidade ilimitada de amar ao mesmo tempo muitas pessoas. Quanto mais o amor for compartilhado com os outros, mais nos desenvolveremos e nos planificaremos na vida. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade é amor, e não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Se substituirmos na conceituação de Jesus as palavras benevolência, indulgência e perdão por amor-respeito, compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do Mestre por tudo e por todos. Amor, respeito para com todos. Amor, respeito para com as imperfeições alheias. Amor, respeito aos ofensores. Eis as regras básicas da conduta do Cristo. Não olvidemos, porém, que respeitar aos outros não quer dizer ser conivente ou manter cumplicidade. Concluímos ajustando o texto de Paulo ao nosso melhor entendimento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e também a dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tivesse amor, respeito aos seres humanos. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Colheita da gratidão. Tratava-se de um congresso estadual. As pessoas chegavam de todas as bandas e os largos corredores de acesso ao auditório principal se apresentavam movimentados. Pequenos grupos se formavam aqui e ali, onde abraços e risos se misturavam, percebendo-se que se tratava de reencontros de amigos. Amigos de cidades diferentes, de outros estados, que novamente se encontravam.
A expectativa para a sessão de abertura era de 10.000 pessoas. Os voluntários estavam em toda parte. Na recepção, no setor de informações, nas livrarias, onde grande era igualmente a movimentação. Uma senhora conversava animada com amigos quando se aproximou um dos voluntários pedindo-lhe ajuda para uma das livrarias. O movimento se fizera de tal intensidade que os atendentes precisavam de um apoio extra. Feliz por servir, a senhora logo se postou atrás do balcão. Entre sorrisos e cumprimentos, a um indicava o lançamento mais recente em livro, CD e DVD. A outro esclarecia a respeito do conteúdo do produto que tinha em mãos. Vendia, acondicionava em sacolas e entregava mercadoria. Bastante conhecida, detinha-se a brincar com um ou outro dos que se achegavam para tomar ciência das novidades editoriais. Então alguém lhe perguntou: poderia me dizer se há uns 14 anos a senhora esteve na maternidade Y a visitar algum parente seu? A pergunta surpreendeu a voluntária. Contudo, consultou os arquivos da memória e respondeu de forma afirmativa. Há 14 anos, pelo período de 30 dias, estivera muitas vezes na citada maternidade. Sua sobrinha nascera prematura e estava no centro de terapia intensiva neonatal. E concluiu: desculpe-me, mas por que a pergunta? Então, entre a emoção mal contida, os olhos marejados de lágrimas, disse a indagante: eu nunca soube seu nome, mas jamais esqueci seu rosto. Fico muito feliz em encontrá-la agora e poder lhe agradecer. E ante o surpreso silêncio, ela continuou: eu sou aquela mulher que a senhora viu a chorar na recepção. Sem me conhecer, notando meu desespero, se aproximou de mim e perguntou: por que chora tanto? O que aconteceu? E eu contei da doença do meu filhinho de poucos meses, do pavor de perdê-lo, da dor de ter que deixá-lo hospitalizado, das tantas incertezas da minha alma de mãe ansiosa. Então a senhora me envolveu em um abraço terno e me disse: confie em Deus, entregue seu filho aos cuidados dele. Ore, acalme-se e guarde a certeza: seu filho ficará bem. E eu me acalmei ao influxo das vibrações que recebi do seu abraço. Orei, esperei. E meu filho aí está, prestes a completar seus 15 anos. Por isso, por aquele dia ter acalmado o desespero de uma estranha, eu lhe agradeço. A partir de hoje, tenho um nome para guardar em gratidão. Um abraço prolongado encerrou a narrativa. A senhora sequer lembrava do fato, mas em sua intimidade, agradeceu a Deus pela felicidade de colher flores no seu caminho. Flores de gratidão de uma estranha, guardadas há pouco mais de 14 anos. Verdadeiramente pensou: o bem faz bem a quem o realiza. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, ao finalizar o estudo da noite, rogamos graças a Ti pela oportunidade sublime que nos deste e sempre nos dá, de trabalharmos com afinco na Sua seara, divulgando Sua doutrina através das ondas do rádio, da internet, levando o lenitivo, o consolo, para inúmeros corações doridos. E, portanto, Senhor, pedimos que abençoe a todos esses irmãos que sempre compartilham conosco do mesmo pensamento, de estarmos juntos reunidos num só redil para um só pastor, as ovelhas desgarradas de outrora, agora, uma a uma. Que o Senhor nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela participação no programa de hoje. Como eu digo sempre, estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior.
nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos